Graça e paz, meus irmãos. Será que antes de você se assentar, você pode virar para o seu irmão do lado e dizer: você chegou até aqui? Mais uma vez, por gentileza, você chegou até aqui. Podeis assentar, meus irmãos. Só Deus e você sabe o que você precisou enfrentar no decorrer dessa semana, no dia de hoje, para chegar até aqui. Já no início dessa mensagem, antes de lermos a passagem que arde ao meu coração para ministrar nesta tarde, eu preciso reforçar isso que nós acabamos de falar agora. Você chegou até aqui. Nós precisamos entender que estamos em uma guerra. E quando entendemos que estamos em uma guerra, existem conspirações no mundo espiritual. Só Deus e eu sabemos como eu cheguei até aqui. Meia hora antes de vir para cá, me arrumando ainda, minha pressão caiu totalmente. Eu comecei a passar mal. Eu coloquei um sal na boca, deitei um pouco, a Maiara falou: vamos esperar um pouco, vamos esperar melhorar. E eu confesso que eu ainda vim para aqui bem devagar, bem debilitado, mas entendendo que eu estava em uma guerra. E quando nós entendemos que nós estamos em uma guerra, o que nós devemos fazer é nos posicionarmos. Porque a verdade é que dormindo, cabeça baixa, frustrado numa guerra, nós seremos atacados. O bom soldado, para estar à frente de uma guerra, ele não pode estar olhando para baixo. Ele não pode estar se sentindo fracassado. E é diante dessa pequena reflexão que eu quero ler com você, mesmo assentado, o Salmo 13, os versículos de 1 ao 6. Que vai dizer assim: Senhor, ó Senhor, por quanto tempo me esquecerás? Para sempre? Por quanto tempo esconderás a tua face de mim? Por quanto tempo devo tomar conselho da minha alma, tendo tristeza no meu coração diariamente? Por quanto tempo será exaltado o meu inimigo sobre mim? Considera e ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga: eu prevaleci contra ele, e não se regozijam aqueles que me perturbam quando eu vacilar. Mas eu confiei na tua misericórdia. O meu coração se regozijará na tua salvação, e nós cantaremos ao Senhor, porque Ele me tratou generosamente. Nós cantaremos ao Senhor, porque Ele continua nos tratando generosamente. Aleluias. O cabeçalho do salmo ao qual nós acabamos de ler aqui agora neste momento, ele não identifica um contexto específico na vida de Davi. Mas como todos nós já ouvimos falar, nós conhecemos a história de Davi. Nós conhecemos as provações que Davi teve que enfrentar. A gente pode resumir esse pequeno salmo em os momentos de angústia de Davi.
É um salmo tão pequeno, com 6 versículos, mas que passeia por 3 fases. E são sobre essas 3 fases que nós vamos falar aqui nessa tarde. É bem verdade que já nesse início, nessa introdução, muitos de nós aqui hoje poderíamos ser o Davi desse salmo. Quantas provações, quantas tempestades já dita aqui, quantas frustrações, quantos medos. E a pergunta que não quer calar: até quando, Senhor? Por que, Senhor? Até quando, Senhor, eu não suporto mais? Até quando, Deus, eu não vou aguentar? Até quando, Pai, o meu inimigo vai prevalecer sobre mim? Até quando, Deus, eu vou aguentar essa enfermidade? Quantas perguntas entraram conosco? Quantas perguntas temos carregados na nossa caminhada? E durante muito tempo, esses questionamentos, no meu ponto de vista, eram errados. Nós não devemos questionar, mas nós vamos amadurecendo a nossa fé, vamos estudando, e vamos aprendendo com Davi nesse salmo, que não é errado questionar, porque essa igreja está composta hoje de homens, mulheres e crianças naturais. Não existe aqui superpoderes, não existe aqui mulher maravilha, nem homem, super-homem. Todos nós temos as nossas fraquezas, os nossos questionamentos. Todos nós enfrentamos as nossas guerras diariamente. E seria hipocrisia minha falar aqui que todos os dias eu me ponho como um vencedor. Não. Tem dia que o coração grita de angústia, de medo. Tem dia que a gente acha que a gente não vai conseguir. Tem dia que a gente acha que a melhor solução é parar assim. Só que Davi nos ensina aqui, e eu amo esse Deus, que na madrugada desta noite para o dia de hoje, o Senhor me fez sonhar com este momento aqui agora. E eu ainda relutando com esta palavra ser ministrada, porque é uma palavra que eu já ministrei, eu queria ministrar uma outra palavra, mas o Espírito Santo de Deus ardendo no meu coração, a liturgia do culto toda foi trazendo de volta para esta palavra. Os louvores, as palavras aqui hoje ministradas estão dentro desse contexto. A verdade é que estamos vivendo um tempo em que as frustrações, as provações, as tempestades, os problemas que nos afligem têm nos feito perder a confiança no poder daquele que já nos garantiu. E o problema está aqui, o problema não está em questionar. O problema é só questionar e não pular essa etapa. Porque nos momentos de fraqueza, sim, nós vamos questionar. O que nós não podemos fazer é perder a confiança naquele que nos chamou. É perder a confiança naquele que disse: eu vou à frente.
Eu sou contigo. Davi começa os 2 primeiros versículos questionando: até quando? Por quê? Eu não vou aguentar. Mas se você observar o 3º versículo, ele já começa: ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. O que Davi está fazendo aqui? Ele já passou a etapa, a fase de questionar. Ele está reconhecendo que ele tem um Deus, e que se esse Deus abrir os olhos dele, não há inimigo que prevaleça diante dele. Uma só palavra, uma só ordem, um só agir de Deus, do meu Deus e do teu Deus, pode fazer toda a sua história mudar. Só que a gente precisamos amadurecermos como os cristãos, porque existe um mundo que nos observa. Como podemos pregar que o nosso Deus tem poder para todas as coisas, se nós não passamos essa etapa? Meu Deus, até quando? Meu Deus, por quê? Cadê a confiança naquele que pode todas as coisas? Como o mundo tem te visto, como os teus vizinhos têm te visto, como a sua família tem te visto, como um servo que confia no Deus que chamou, ou tem te visto desesperado, desequilibrado a todo momento? Davi entende que se a sua visão for tão somente iluminada por Deus, o seu cenário já não é mais de morte. E talvez você esteja se perguntando aí, ou continuando questionando: você não sabe as guerras que eu tenho enfrentado, Júnior. Davi está debaixo de um cenário de morte. Se não há uma intervenção divina aqui, os inimigos estão vindo para matar Davi. E a gente precisa entender isso, que tem momentos que só uma intervenção divina para tudo mudar. Tem momento que as nossas forças não vão resolver. Tem momentos que o médico não vai resolver. Tem momento que o juiz não vai resolver. Tem momentos que somente uma intervenção divina. E como que vamos conseguir uma intervenção divina se temos andado tão desorientados, questionando tanto? Falar sobre equilíbrio. Tem uma passagem que eu amo muito e me ensina muito nisso. É quando Jesus recebe a notícia de João Batista que agora fora decapitado. Uma multidão seguia Jesus. E como Jesus, todos nós já conhecemos a história, era primo de João Batista. João Batista foi aquele que abriu o caminho para o ministério de Jesus. Havia uma proximidade, havia um sentimento. Este momento agora, eu posso conjecturar que é um momento de dor, um momento de perda. E Jesus me ensina neste momento de dor, ter equilíbrio. Uma multidão cercava Jesus, rodeava, acompanhava Jesus, mas Jesus entra no barco e vai para alto mar.
E eu posso conjecturar mais uma vez aqui que Jesus clama, pede por misericórdia a Deus. E existem momentos na nossa vida que nós precisamos disso. Precisamos de uma intervenção divina. Precisamos entrarmos dentro do nosso quarto, ou precisamos entrar num culto como este e deixar todo mundo achar que você é doido, porque só você sabe as guerras que você tem enfrentado. Tem momentos que é necessário sim borrar a maquiagem. Tem momentos sim que precisamos mostrar que nós não somos tão fortes como nós queremos dizer que somos. É se derramar, é gritar, é pedir por misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim, porque você sabe as guerras que você tem enfrentado. E até quando você vai ficar no até quando? Quanto tempo já se passou? Quando nós não passamos essa etapa, nós ficamos rodeando em círculos, questionando e não vendo nada mudar. Você tem um Deus que tem poder para todas as coisas, eu já disse isso aqui. Você tem um Deus maior do que o seu problema, maior do que as suas frustrações, maior do que os seus complexos, maior do que a sua enfermidade, maior do que a necessidade que você precisa. Você tem um Deus, só que você precisa reconhecer e gritar por misericórdia. Ah, irmão Júnior, Deus já sabe o que eu estou passando, mas tem momentos que é necessário Ele ouvir de você. A passagem do cego, ele pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus não sabia que ele era cego. E ele te pergunta hoje, nessa tarde: o que queres que eu te faça? Quais são os questionamentos que você quer hoje que eu resolva? Ele te pergunta nessa tarde. E será que nós vamos continuar no até quando? Por quê? O salmo que acabamos de ler aqui, Davi está fazendo um pedido emocionado, irmãos. Um pedido desesperado por uma intervenção divina. Você sabe como você deixou a tua casa. Você sabe quantos anos você tem lutado pelo seu marido, pelos seus filhos. Você sabe quanto tempo você tem passado por uma dificuldade financeira que você não consegue resolver. Ei, Jesus está dizendo aqui: o que queres que eu te faça? Mas é necessário reconhecer este Deus, porque coisa fácil é nos momentos favoráveis a gente conseguir enxergar Deus em tudo, irmãos. Davi está nos ensinando aqui, é que nos momentos de mais desespero, nos momentos de mais dificuldade, o que nós devemos fazer não é nos prostrarmos, não é baixarmos a guarda, é entendermos que estamos numa guerra e reagirmos. Porque o céu, ele se movimenta através da nossa ação. Você age, o céu reage. Você clama, ele te ouve e te atende no momento em que ele achar que deve ser, mas te atende. Quando nós olhamos só para os 2 primeiros versículos, nós vamos achar que
o contexto dessa história seria somente questionamentos de Davi. Mas não. Eu aprendo que ele nos ensina a confiar na misericórdia divina. Misericórdia divina. E eu te faço mais uma pergunta nessa tarde, para você, para nossa reflexão. Qual é a área que você precisa de uma misericórdia de Deus? Qual é a área que você precisa agir? Qual é a área que você precisa chamar a atenção do Mestre? O que não dá é para a gente ficar vivendo uma vida de evangelho, falando que nós confiamos, mas demonstrando com as nossas atitudes que nós estamos desesperados. É falando que Ele tem poder para fazer, mas quando chega o dia mau, a primeira coisa que bate é o desespero. Nós estamos em uma guerra. Davi estava em uma guerra. E o que nós devemos fazer numa guerra é nos posicionarmos. E talvez você esteja se perguntando aqui: qual arma eu devo usar mediante as guerras que eu estou enfrentando? É a arma da palavra? É a arma da oração? É a arma do louvor? E eu lhe digo nessa tarde: a arma que você deve usar é a arma que você melhor manuseia. Se é no louvor, aumenta o volume do rádio na tua casa e começa a gritar para o inferno ouvir. Começa a entregar uma adoração, porque é muito fácil nós chegarmos aqui e querermos entregar uma adoração no período de 2 horas em que estamos aqui cultuando, quando as outras 22 na nossa casa, tudo que fazemos é andar de um lado para o outro desesperado. O teu inimigo está vendo o seu desespero, meu irmão. Se a sua arma é na oração, entra no teu quarto e fecha a porta. Ou vai para a sua pia, lavar uma louça e comece a falar com Ele. Eu sou um pouco doido. A minha esposa está aqui e ela vai confirmar. Existem momentos que eu estou na pia, existem momentos que eu estou no banheiro. São os lugares mais improváveis. E daqui a pouco eu vejo quando ela chega de mansinho para poder ouvir. Eu estou chorando, eu estou falando em mistério, eu estou clamando, porque eu sei as guerras que eu tenho enfrentado. Eu sei os ataques que eu tenho enfrentado. E eu entendo que nesses ataques, nessas guerras, sozinho eu não vou conseguir nada. Então para que manter uma pose de que eu sou durão? Para que manter uma pose de que eu vou conseguir, se eu sozinho não vou conseguir? Precisamos entender isso. Estamos tão preocupados com quem está ao derredor. Estamos tão preocupados com o que as pessoas vão dizer, que o mais importante nós estamos deixando de fazer é de se preocupar em falar com quem pode resolver. Versículo 4. Ele vai dizer assim, o 5, perdão.
mas eu confiei na tua misericórdia, e o meu coração se regozijará na tua salvação. Então a gente acabou de falar que ele começa questionando, no meio ele suplica, porque ele entende que somente uma intervenção, e no final ele já termina adorando. Ele nem venceu a guerra ainda, mas já está adorando, porque ele pulou de etapa, e ele entendeu que se Deus vai com ele, se ele entendeu que se há uma intervenção divina, ele agora não precisa se preocupar com nada, ele só tem que adorar, porque quem tem que fazer, quem pode fazer, vai fazer. E aí a gente chega tão inquieto, a gente chega tão preocupado, tão desesperado, tão desequilibrado, que a gente não consegue nem entregar uma adoração para Ele aqui, porque a gente entra, mas os problemas entram conosco, nós saímos e a vida continua da mesma forma. Ei, você já questionou? Se você entrou por essas portas, o momento é de entregar o controle nas mãos de quem pode e sabe controlar. E aí, já que entregou na mão dele, adora. Adora. Irmão Júnior, você não sabe o que eu estou enfrentando. Eu não sei, meus irmãos. Você não sabe quantas lágrimas eu tenho derramado. Eu não sei. Eu já ouvi isso uma vez e eu gosto. Irmãos, lágrima não mata crente. Eu nunca fui num velório de alguém, eis aqui alguém que morreu de tanto chorar, não. Pelo contrário, a palavra vai dizer que a lágrima do justo não cai no chão. E eu não quero aqui dizer que a sua guerra é menor do que a minha, não. Mas eu preciso lhe atentar que o seu foco não pode ser na sua guerra. O seu foco tem que ser naquele que te prometeu. Existem tantas pessoas aqui dentro hoje, com tantas promessas lindas de Deus na vida, na casa, na família. Só que as provações têm te deixado tão inquietos, que a gente até esquece. Aí, vez ou outra, Deus precisa usar a boca de um profeta para relembrar, porque tem promessas que a gente até esquece. A gente está tão focado na tempestade, a gente está tão focado com os problemas, que Deus já falou que vai dar vitória, mas tudo que a gente consegue enxergar é derrota. Deus já falou que vai curar, mas tudo que a gente consegue enxergar é enfermidade. Augusto Cury vai dizer em um dos seus livros que aquele que não consegue governar a si próprio jamais governará alguém ou algo. O que ele está dizendo aqui é: se você não consegue organizar as suas emoções, se você não consegue se manter equilibrado, como você vai conseguir organizar qualquer outra coisa ou pessoas? A palavra de Deus nessa tarde para as nossas vidas é: reage. Reage, mulher. Reage, homem de Deus. Porque Deus ainda não saiu do barco, já foi falado isso aqui. Só que a gente precisa reagir. A gente precisa se posicionar.
A gente precisa entregar o controle e adorar, tendo a certeza de que Ele é fiel. Porque Ele não mente, Ele não falha, Ele não erra, Ele não perde batalhas. Ele é o médico dos médicos, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a estrela da manhã, Ele é a raiz de Jessé. Ele é Deus, e não há outro como Ele. Se Ele prometeu, vai acontecer. Haverá um tempo em que toda lágrima vai se cessar. Haverá um tempo em que toda dor vai se cessar. Haverá um tempo em que nós teremos passado por todas as provações, aprovados, e estaremos juntos cantando num lindo coral. Só que enquanto esse grande dia não chegar, que estamos ansiosos, desejosos, precisamos termos equilíbrio, precisamos reagirmos diante das adversidades. Esse mal não é para a tua morte, esse mal não é para a tua morte. A gente precisa entender também que há propósito de Deus em todas as coisas. E quer que eu te fale uma coisa? Quer situação melhor para moldar o nosso caráter e nos dar instabilidade do que as provações que nós passamos, do que as dores que nós enfrentamos? Toda dor tem um propósito, toda provação tem um propósito. Porque Deus não tem prazer em fazer um filho sofrer. Deus tem prazer em nos moldar. Deus tem prazer em nos ensinar. Deus tem prazer em moldar o nosso caráter cristão. Quando nós focamos somente nos questionamentos, nós não entendemos o que Deus está falando. Filho, não é por aqui, é por ali. Filho, não faz assim, faz assim. Será que você, será que eu, sem os momentos difíceis da vida, aprenderemos tudo como seres humanos que somos? Somos errantes, irmãos. Somos falhos demais. É necessário muitas das vezes apertar um pouquinho aqui, ajustar um pouquinho ali, mexer um pouquinho aqui, tocar aqui um pouco, para que a gente consiga entrar na forma de Deus. E se a gente entende isso, a gente não fica isento das dores e das provações, mas a gente passa por elas confiante, cantando o hino da vitória, porque Ele é fiel e Ele já prometeu, e a gente já entendeu isso, mas a gente precisa entender. Davi aqui nos ensina a não atribuir a Deus culpa dos momentos difíceis ao qual nós estamos passando. Porque a gente tem esse mau costume, né? A gente precisa culpar alguém. E se não há um culpado físico, a gente quer culpar a Deus. Davi nos ensina isso.
Pelo contrário, ele entende que o que ele precisa é que Deus abra os olhos dele. Ele entende e nos ensina que o que ele precisa é que Deus ilumine os olhos dele, para que ele não morra e nem durma o sono da morte. É normal passar por frustrações, é normal passar por momentos difíceis. Todos nós já passamos, todos nós ainda iremos passar. O que não é normal, o que não é normal é perdermos a confiança em Deus. Porque é bem verdade que os momentos improváveis, os cenários improváveis, contribuem para que a gente perca essa identidade em Deus, para que a gente perca essa confiança em Deus. Só que a palavra nesta tarde é um direcionamento para as nossas vidas. O cenário desfavorável não vai fazer com que você perca a confiança no Deus que te prometeu. E o que eu devo fazer diante desse cenário é reagir. Então se coloque de pé, por gentileza, nessa tarde. E que nós possamos sair aqui nessa tarde como o Salmo 27, que o próprio Davi vai cantar mais à frente. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem ficarei com medo? Quando os perversos, até os meus inimigos e adversários vierem contra mim, comer a minha carne, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se levante contra mim, o meu coração não temerá. O meu coração não temerá. O meu coração, ele não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, eu estarei confiante. Eu estarei confiante. Eu estarei confiante. Eu estarei confiante. Confia no seu Senhor. Confia no teu Deus. Ele é fiel. Ele é fiel. Enerebaixo e calabandarabaixaio. Nerebantu e calabandarabaixaio. Eu gostaria de te convidar agora, você que sabe as guerras que você tem enfrentado, só você que entendeu que mediante a sua reação, mediante a sua ação, o céu hoje pode se movimentar ao teu favor. Vem aqui à frente. Nós estaremos orando pela tua vida. Você sabe o que você está enfrentando. Você sabe. Eu posso não entender, mas você sabe. Eu posso não saber, mas você sabe. O convite é este. Clame por misericórdia, como eu clamo por misericórdia hoje. Vindo aqui como um ato profético, tocando nesse altar. Cansaço de logo após